A gente fala agora sobre o julgamento de Donald Trump em Nova York e nessa sexta-feira um caso inusitado chamou a atenção. Nosso editor de internacional Marcelo Favalli aqui nos estúdios. Favalli, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago, boa noite a todo mundo que nos acompanha, seja pelas telas, seja pelas ondas do rádio. Antes da gente falar do episódio do julgamento propriamente dito, um homem ateou fogo ao próprio corpo ali num pátio lateral ao tribunal. Era mais ou menos uma entrada de carros, a polícia havia cercado o local. A gente tem as imagens do momento em que ele é socorrido pelos policiais. A identidade desse homem está sendo mantida em sigilo, mas ele está em estado grave no hospital. Ficou então a pergunta, será que era um caso, uma espécie de um protesto por conta do ex-presidente, agora pré-candidato à reeleição, Donald Trump? Depois a polícia encontrou uns panfletos que testemunhas disseram que ele jogou para cima antes de tirar uma garrafa que ele trazia numa sacola, jogar esse líquido no próprio corpo e atear fogo. E esses panfletos, eles traziam uma mensagem esquisita, algo como uma teoria da conspiração, que ele teria sido vítima de um golpe do mercado financeiro e ele colocava dúvidas sobre o mercado financeiro dos Estados Unidos nestes panfletos. O material foi recolhido, ele já foi identificado, mas a identidade dele está sendo preservada. A informação mais sólida que a gente tem de último momento é que a polícia confirma que ele está em estado grave no hospital. Agora, isso foi do lado de fora. Olhando para o lado de dentro, a gente não tem essa riqueza de imagens, porque muitas cortes não permitem que jornalistas, principalmente fotógrafos e cinegrafistas, entrem no tribunal para preservar testemunhas, o corpo do jurado e o próprio réu. Então, a gente tem as clássicas concepções artísticas de retratistas que sim são liberados para fazer ali uma concepção do que foi. Eu peguei 3 momentos até para ajudar a explicar como é que funciona o processo judicial nos Estados Unidos. Bom, ao longo da semana, o Donald Trump esteve no tribunal segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje foi um momento mais marcante. Vamos dizer que nessa semana foi um aquecimento, mas é uma etapa muito importante no processo e raramente a gente tem no Brasil, que é a escolha do corpo de jurados. Por que leva tanto tempo? Porque foram apresentadas centenas de pessoas, tanto defesa como acusação, quer dizer, os advogados de Trump e a promotoria do tribunal ali de Manhattan têm o direito de ir eliminando pessoas que não são interessantes para o ataque ou para a defesa, né? Para a acusação ou para a defesa. Hoje começou o dia com 20, terminaram com 12 jurados estabelecidos e se alguém desistir, passar mal, algum problema no meio do caminho, existem outros 6 suplentes. A identidade dessas pessoas também é sigilosa. Sim. E o curioso, agora eles vão viver 24 horas no julgamento, eles não podem voltar para casa. Tem direito brevemente de falar ao telefone com a família, monitorados pela polícia, para que não haja interferência externa no julgamento. Favalli, só uma coisa, tem gente que pode se declarar incapaz também, não também, é isso? Exatamente, mas esse processo já foi. Já foi. Então, neste momento, já tem o corpo estabelecido, 12 pessoas. Tem que morar na comarca em que o processo está sendo feito. É uma maneira da justiça dizer, a justiça é estabelecida pelos moradores daquela região. Então, tanto um lado quanto o outro fala, olha, eu estou achando que ele é muito partidário, tem uma posição política, tem um preconceito estabelecido pelo réu, quero eliminar. Já foi feito isso durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Hoje começaram com 20 e terminaram com os 12. Primeiro momento. O segundo é esse aqui. É um juramento pedido pelo juiz do caso, Juan Merchan. Ele pede, então, que os jurados jurem fidelidade ao processo, que sejam imparciais, que não sejam influenciados pelo ambiente externo. Isso tem um nome até, chama Juramento de Sandoval. E aqui, no final, o próprio Donald Trump, depois deu uma breve declaração quando ele saiu do tribunal, que isto é uma gigantesca caça às bruxas, deixei entre aspas, para provar que é dele mesmo. A coisa começa a ganhar mais corpo a partir da próxima segunda-feira, mas também num pouco de marcha lenta. Segunda e terça-feira, as audiências serão entre 9h30 e 2h30 da tarde. Por quê? Porque é Páscoa judaica. Então, pessoas que estejam envolvidas no processo, sejam advogados da promotoria ou do júri, que professem a religião judaica, têm o direito de se reservar por causa de um feriado muito importante. Então, nos 2 primeiros dias da próxima semana vai ser um pouquinho mais curto. E aí começa a apresentação da promotoria a partir de segunda-feira.
Que caso é esse? É o tal do Rush Money, uma falsificação de documentos de Donald Trump em que ele ocultou, ele não deixou claro que 130 mil dólares era para a compra do silêncio de uma atriz do cinema de entretenimento adulto. Todo mundo entendeu do que eu estou falando, a Stormy Daniels, que passava pelo então advogado dele. Ele pagou para o advogado transferir. Isso não é crime nos Estados Unidos, não seria aqui, mas a promotoria de Nova York está dizendo isso teria de estar claro na declaração ou na declaração do ajuste do imposto de renda, como nós chamaríamos aqui. Como isso aconteceu há 8 anos, tem um agravante esse caso. Era a campanha do Donald Trump, aquela campanha que o elegeu presidente há 8 anos. E a promotoria diz que, além da falsificação que interrompe um processo entre a pessoa física, a pessoa jurídica, né? A pessoa física, o Donald Trump, o empresário Donald Trump, com a Receita Federal do Estado de Nova York, seria uma informação sensível para a campanha. Então, além do processo que esbarra na Receita Federal, isso também tem implicações eleitorais. Por isso que esse caso está tendo tanto destaque e é o chamado felony. É uma agressão à Constituição americana, ao Código de Leis, mais grave do que um criminal offense. Se fosse só ali um problema da declaração, seria um criminal offense. Como ele está interferindo no processo, ou uma das acusações é uma interferência no processo, na clareza da campanha, isso passou a ser um felony. Sim. Ele pode ser preso por 4 anos. Muito pouco provável isso aconteça. Talvez termine numa multa, mas isso vai aparecer na campanha agora para 2024. Sem dúvida. E bom trabalho para você. No fim de semana estaremos acompanhando o Jovem Pan Internacional. Muito sobre Irã e Israel. Convido a todo mundo a assistir depois do Jornal Jovem Pan, edição de sábado. A gente, entre 7 e 9, o Jornal Jovem Pan, 21 horas começa o Jovem Pan Internacional. Perfeito.